Meus amigos, vamos ver aí nesse vídeo toda a articulação para tentar de todas as formas enfraquecer o Eduardo Bolsonaro. Vamos ver aí como eles estão fazendo para atirar e tentar enfraquecer de forma brutal aí o Eduardo Bolsonaro. Juntou todo o consórcio comunista, STF, governo federal e a Globo Lixo para tentar enfraquecer o Eduardo, porque eles estão apostando em tudo nesse encontro que vai ter entre o descondenado Lula e o presidente americano. Mas essa aposta deles pode ser o maior fracasso, porque então temos certeza absoluta que vai acontecer, vai ser a maior vexame da história. Vimos aí o Lula falando que a Janja ia, a Janja fez assim, não, não, disse que não vai. Tomara que eu queria que ela fosse, queria passar essa vergonha junto. Vamos ver também aí o Eduardo Bolsonaro, o ministro o ditador aí, Alexandre de Moraes, mandou as notificações aí pro Eduardo Bolsonaro e também pro Paulo Figueiredo. Mas essas notificações eles não podem ser notificados porque eles estão nos Estados Unidos e os Estados Unidos não reconhecem essa investigação que está tendo contra eles, essa perseguição que está tendo contra eles. Então eles não podem continuar essa investigação porque eles não foram notificados. Galera, esse vídeo está sensacional para você entender o que está acontecendo agora. Que o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, seja notificado por edital de denúncia apresentada pela PGR. Isso quer dizer o seguinte, que a comunicação será publicada em veículos oficiais, como jornais e sites, e não feita de forma pessoal. Vamos entender um pouco mais o que isso quer dizer, conversando com Elisa Claveri, direto de Brasília. Elisa, bem-vinda, boa tarde para você. Bom, o ministro diz que Eduardo Bolsonaro está dificultando esse processo de notificação, daí a escolha dessa medida, né? Exatamente, Leilane, boa tarde para você, boa tarde também a todos que nos assistem. O ministro disse que Eduardo Bolsonaro está fora do Brasil justamente para fugir de uma responsabilização judicial e também da própria aplicação da lei penal. O ministro diz, inclusive, que isso que é um fato confessado, porque Eduardo Bolsonaro vem publicando nas redes sociais que está nos Estados Unidos, então o ministro diz que isso está sendo, o próprio Eduardo Bolsonaro está fazendo essa confissão da fuga dele aqui do Brasil. Em relação ao influenciador Paulo Figueiredo, o ministro decidiu que as acusações têm que ser analisadas de forma separada das acusações de Eduardo Bolsonaro. E no caso do influenciador, essa notificação vai ser feita por meio de cooperação internacional ou uma carta rogatória. Isso na prática significa que o juiz daqui, o ministro Alexandre de Moraes, vai pedir que essa notificação seja feita pela justiça norte-americana. E esse processo todo de notificação por meio de edital e tudo mais é justamente para garantir que a defesa possa se pronunciar, garantir esse direito amplo da defesa tanto de Eduardo Bolsonaro quanto de Paulo Figueiredo. E aí, a partir de então, eles vão ter 15 dias para manifestarem as suas defesas nessa ação. A gente vai mostrar na tela para vocês 2 trechos do ministro Alexandre de Moraes, o que ele escreveu. Ele disse assim, sobre Eduardo Bolsonaro: o denunciado, de maneira transitória, encontra-se fora do território nacional, exatamente conforme consta na denúncia, para reiterar na prática criminosa e evadir-se de possível responsabilização judicial, evitando dessa maneira a aplicação da lei penal. Numa próxima tela a gente continua. Ele escreveu: determino ainda o desmembramento do processo em relação a Eduardo Nantes Bolsonaro e Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, para possibilitar o processamento da denúncia oferecida separadamente em relação a cada um dos denunciados. A gente lembra, Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde março desse ano, Leilane. Elisa, queria falar ainda sobre Eduardo Bolsonaro, mas agora do outro ponto de vista, do ponto de vista do Conselho de Ética. A gente deve ter desdobramento ainda nessa semana, Leilane, porque o relator escolhido do caso, que é o delegado Marcelo Freitas, ele deve apresentar nessa quarta-feira o parecer preliminar desse caso. Esse parecer preliminar nada mais é do que uma decisão se arquiva o caso ou se vai dar prosseguimento ao caso. E se for escolhido o prosseguimento, então Eduardo Bolsonaro, a partir de então, será notificado para também apresentar as suas defesas, para definir ali quem pode prestar depoimentos a seu favor e também depoimentos para a sua acusação. Dentro do Conselho de Ética, o que eu tenho escutado de integrantes é a seguinte possibilidade para ajudar Eduardo Bolsonaro. A possibilidade seria a seguinte: acelerar o processo e aprovar uma suspensão do seu mandato. Essa suspensão tem que passar pelo plenário da Câmara dos Deputados, mas por que isso seria benéfico para Eduardo Bolsonaro? Como ele está no cargo, ele não está mais licenciado, ele está faltando às sessões na Câmara dos Deputados. A gente já contou várias vezes aqui na Globo News que um deputado que falta a 1/3 das sessões, ele pode perder o seu mandato por faltas. Esse cálculo é feito só no próximo ano, mas uma eventual suspensão, caso haja esse interesse tanto do Conselho quanto do plenário da Câmara, poderia ajudar a salvar o mandato de Eduardo Bolsonaro. Leilane.
Muito obrigado, Elisa, pelas informações. Otávio Guedes, vamos lá. Agora é a PEC da blindagem customizada para uma pessoa só, é disso que se trata. O Congresso está fazendo a nova, não é PEC, mas vou chamar assim, é a PECzinha da blindagem, para Eduardo Bolsonaro. Da blindagenzinha. É isso, é para uma blindagem para um homem só, é disso que se trata. Malu, como é que você vê aí tudo isso? Eu acho que essa é a tendência mesmo, Leilane. Quando você põe um relator, que é o Marcelo Freitas, que é bolsonarista, que já se pronunciou até a favor da anistia dos presos do 8 de janeiro, você mostra que está dando um espaço ali, uma margem de manobra para que se arrume uma solução. Então, não duvido que essa solução da suspensão seja adotada, até porque, assim, quando o líder do PL, o Sócrates Cavalcante, apresentou aquela indicação do Eduardo Bolsonaro para ser líder da minoria, já com vistas a ele ter liberado a presença no plenário, passaram-se uns dias, o Hugo Mota leva muitos dias para resolver questões muito simples, né, em relação a esse caso, por exemplo, a questão super simples, é só dizer sim, não. Levou um tempão, fez ali um despacho dizendo não pode, e aí o PL disse que ia recorrer e o Sócrates falou abertamente, ele não vai fazer isso porque ele combinou com a gente que era para colocar esse processo. O Sócrates disse isso para mim, inclusive, se ele negar meu recurso, eu vou cobrá-lo porque houve um acordo. Então, quer dizer, ultimamente em Brasília a coisa tá meio assim, né, Leilane? O cara faz o acordo com o outro, depois descumpre o acordo e diz que não fez acordo nenhum, né? O Davi Alcolumbre com o Hugo Mota a respeito da PEC da blindagem. O Hugo dizia que o Davi tinha feito um acordo para votar a PEC da blindagem. No fim, o Davi mandou dizer que não tinha acordo nenhum e derrubou a PEC da blindagem. Agora, esse recurso, eu acho que existe uma tentativa de acalmar a situação e aí fica um empurrando para o outro, né? Agora resolve aí, Câmara, o que você vai fazer? Eu acho que é meio esse o clima e aí, como não vai votar mesmo a anistia, quer dizer, pelo menos no Senado não tem menor cara que vai votar. Nessa semana não vai votar. Estão tentando ver se viabilizam para a semana que vem. A questão do Eduardo está parada. Se você consegue resolver a questão do Eduardo, é ao menos um problema para você administrar. Agora, o Hugo Mota precisa ser mais ágil nessas coisas, né? Você acha que a dificuldade do Hugo Mota nesse timing da decisão, essa dificuldade de se posicionar, vem pela própria maneira como ele foi eleito? Certamente. Com votos de todos os lados? Certamente. Ele foi eleito... Porque não dá para agradar todo mundo o tempo todo, né? Mas agora ele já é presidente da Câmara, ele precisa decidir. Nós estamos falando de grupos de deputados que fizeram motim, sequestraram a presidência da Câmara. Eles sentaram naquela cadeira e não deixavam o Hugo entrar. Foi patética a cena em que ele tenta sentar na cadeira, não consegue, volta, vai embora. Quer dizer, zerou a autoridade de uma pessoa nessa posição. Então, ou ele recupera a autoridade dele, ou ele vai passar o mandato inteiro tentando se equilibrar entre governo, oposição, Alcolumbre, Centrão. Quer dizer, ele vai ter que tomar uma posição, senão ele vai ser perde engolido. O respeito dos pares. Ele já está sendo humilhado, né? A Câmara foi humilhada pelo Senado nesse negócio da PEC da blindagem, e o risco é o Hugo Mota acabar sendo engolido pelos outros. É isso que vai acontecer com ele. Valdo e Ana, queria ouvir vocês aí a respeito do que a gente começou falando com a Elisa Claveri, que é essa decisão do Alexandre de Moraes, de como comunicar, enfim, as decisões a respeito de Eduardo Bolsonaro, de forma que ele não siga criando obstáculos, atrapalhando a justiça, né? Vou começar com a Ana. Por cordialidade, Valdo. Oi, Leilane. Sim, sempre. Agora, já aqui do lado, né, Leilane, aqui no Supremo Tribunal Federal, que daqui a pouquinho vai ter a posse do novo presidente, olha, na verdade interessa a Eduardo Bolsonaro que seja atrasado, que o processo em si se atrase. Por quê? Porque uma condenação pelo Supremo Tribunal Federal poderia, enfim, finalizar essa dúvida com a Câmara, porque a Câmara agora está num processo, abre uma investigação dentro do processo do Conselho de Ética ou não, é um aliado relator, então isso pode se prolongar. Uma cassação por faltas pode ficar para o ano que vem, porque a gente sabe que mesmo ele cumprindo agora o número de faltas já em outubro, é só no ano que vem que a mesa chancela a perda de mandato. Então, atrasar um processo no próprio Supremo interessa Eduardo Bolsonaro. O que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo é simplesmente dizer, olha, tem uma dificuldade de notificação, vamos notificar por edital. Então, é dar seguimento a um processo, já existe a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República, e agora, então, cabe à defesa se manifestar. Valdo, foi um artifício de notificação. É um artifício de notificação para que Eduardo Bolsonaro não tenha outros argumentos, né? Exatamente, Leilane, porque há precedentes aqui, lá na Câmara dos Deputados, de quando um deputado está fora do país, tenta evitar exatamente uma notificação, ou até que dentro do Brasil, sendo ele parlamentar, você pode publicar apenas um edital e dar conhecimento à direção da Câmara dos Deputados. Com isso, ele é considerado ali notificado. Então, o prazo para a sua defesa começa a correr. E com o prazo começando a correr, o ministro Alexandre de Moraes, que está analisando a denúncia, está ouvindo as partes, pode tomar ali a sua decisão e submeter ao plenário da primeira turma. Tudo indica, a gente não dá para garantir, mas que deve
ser para aceitar a denúncia. Aceitar a denúncia não significa ainda condenação, né? Aí tem que passar todo o processo de condenação. Mas, Leilani, eu diria que o deputado Eduardo Bolsonaro está naquela situação, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Por quê? Ele pode estar nessa estratégia, como disse a Malu, olha, o relator Marcelo Freitas, que tudo, ele pode ser tudo, menos imparcial neste caso, pode propor essa saída escandalosa. Não estou falando que vai propor porque não dá para garantir, mas tem muita gente falando que Eduardo Bolsonaro vão tentar que ele seja só suspenso do seu mandato. Se ele for suspenso do seu mandato, para de contar, fazer a contagem do tempo de faltas. Mas será que esse processo vai ser votado, como disse a Ana, no plenário da Câmara antes de outubro? Se for depois de outubro, depois do prazo que ele complete 1/3 de cometimento de faltas, adeus. Essa estratégia vai para o buraco. Então, essa é uma situação que ele está ali, que não é nada fácil. Segundo, vamos supor que ele consegue escapar dessa cassação do mandato. Mas aí tem a denúncia do procurador que deve ser aceita. Se ele vier a ser condenado, ele vai cair na ficha limpa, vai ficar inelegível e vai perder o mandato. Pelo menos vai ser essa orientação ali para a Câmara dos Deputados. Sem falar no processo no Conselho de Ética. Se bem que no processo do Conselho de Ética, se seguir essa linha seguinte, vamos pelo menos preservar o mandato do deputado, também pode não ter uma pena muito dura. Mas, de um jeito ou de outro, a situação para ele é de perda do mandato, Leilani. Queria ouvir o Otávio Guedes sobre isso, sobre estratégias, na verdade, sobre essa estratégia de separar a gente chama do casal, né? O Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro na hora dessa definição aí decidida por Alexandre de Moraes. Tem uma diferença ali que o Paulo Figueiredo ele tem residência nos Estados Unidos. Então seria necessário o Departamento de Estado dos Estados Unidos notificar, o que é muito improvável que aconteça. Não basta esse edital público. Olha, em tese eu teria que ver, pelo que eu sei, o residente ele precisava passar pelo Departamento de Estado. Não olha, o Caruso está me debate dizendo, sobre isso o Caruso no Supremo tá me dizendo agora. que o edital público é só porque Eduardo Bolsonaro é deputado. Não, mas o Paulo Figueiredo já teve esse debate no Supremo. Ele foi notificado por edital não. O Alexandre de Moraes mandou fazer um edital para notificá-lo em fevereiro, porque ele é um dos únicos réus da trama golpista. Aliás, ele é o único réu da trama golpista que não foi notificado por essa situação. Aí o Alexandre de Moraes mandou notificar por edital. Foi feito o edital em fevereiro. A partir daí se designou um defensor público da União para defendê-lo. E a Defensoria Pública disse, olha, não temos resposta dele, não podemos dizer que ele foi notificado, que ele sabe, tem ciência do processo. Aí o Alexandre de Moraes botou no processo vídeos do Paulo Figueiredo citando o próprio processo da trama golpista. E a Defensoria Sinal disse que o ele seguinte, sabe. não, aí a Defensoria, que está lá para defendê-lo, argumentou, não, esses breves comentários não significam que ele teve acesso a toda a denúncia, que ele está plenamente ciente do que ele é acusado. E aí tá sim, quer dizer, mesmo o cara morando nos Estados Unidos, já tendo o edital sendo feito, o processo está parado. Então eu tenho a impressão, Leilani, de que a história do Eduardo vai se repetir, porque sempre entram em... Mas o Eduardo Bolsonaro, é isso que o Otávio está dizendo, ele não mora, ele não tem um green card mas como o Paulo Figueiredo. Mas ele não está sendo encontrado lá. Então, e se você pedir para o DOJ, o Departamento de Justiça do Trump, notificar o Eduardo, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque é o seguinte, eu estava apurando essa história porque as regras para o processo prosseguir quando alguém está no exterior são duas. O acusado é citado, né, pessoalmente ali, pessoalmente assim, o Departamento de Estado, ou constitui advogado no processo. Quando ele constitui um advogado no processo no Brasil, o processo pode seguir, porque ele tem um advogado. Então, o advogado substituiria essa citação. Então, isso é um caso também que gera dúvidas, inclusive nos meios jurídicos. O Caruso me mandou aqui uma informação de que o Paulo Figueiredo será notificado via cooperação internacional. É isso, por essa carta rogatória. É assim, o Ministério da Justiça, o Supremo manda uma carta para o Ministério da Justiça daqui, que manda via cooperação internacional para o Ministério da Justiça de lá, que é o Departamento de Justiça, que manda notificar, como se fosse um precatório. Mas nós estamos falando de um caso em que o Trump está dizendo que eles estão sendo perseguidos. Então, acho muito difícil que isso aconteça. Vai ter que ser decidido. Marcelo Lins, vamos às questões internacionais. Diante de tudo isso, o governo Trump vai ter algum interesse em notificar? Pois é, quem sabe aquele papo até resolva isso também. Química, joga na química. Mas olha só, joga na química. Mas mesmo com o edital, aqui um adendo aqui. É um adendo. Se eles não tiverem, se a Justiça não tiver o endereço deles, do Paulo Figueiredo e do Eduardo, nos Estados Unidos, e o oficial de Justiça certificar que não é possível a citação pessoal, caberá a citação por edital. Mas, para o processo prosseguir, eles terão que constituir advogado no processo. Tem um impasse jurídico aí nessa história, né? Valdo Cruz, diga lá. Falaram
Desculpa, repete, Eu Valdo, não que sei se estava vocês já fechado o seu destacaram que aqui microfone. o som às vezes fica difícil por conta do barulho aqui no Supremo Tribunal Federal. Muita gente aqui hoje, né? Então o João Raimundo pode mostrar, tem muita gente aqui hoje trabalhando nos bastidores aqui. Estamos bem perto da entrada aqui do Salão Branco do Supremo Tribunal Federal, onde entram os ministros, as autoridades. Então daqui a pouco, né, Ana, deve estar chegando as autoridades. Mas o ministro Alexandre de Moraes hoje, ele fez questão de desmembrar o processo, né? Separar a notificação de Eduardo Bolsonaro da notificação de Paulo Figueiredo. Exatamente para garantir o seguinte, olha, a notificação de Eduardo Bolsonaro vai ser dada a partir do momento em que sai o edital e a Câmara é notificada. Isso já tem precedente. No caso de Paulo Figueiredo, como tudo indica que ele vai evitar a todo custo essa notificação, aí você não sabe quando vai poder acontecer o prosseguimento desse processo, aí ele desmembrou. Você tem tramitando a notificação de Eduardo Bolsonaro de um lado e a de Paulo Figueiredo de outro, exatamente para acelerar o processo e evitar as manobras ali para postergação dessa notificação por parte do deputado. Porque como deputado, publicado o edital, pelo menos o que foi dito para a gente aqui no Supremo, publicado o edital, você já começa a contar o prazo, né? A Câmara sendo notificada, já começa a contar o prazo. Paulo Figueiredo, igual a Malu já disse, né, Ana, já teve a primeira notificação até hoje, neca de catibiriba. É um caso bastante mais complexo, mas a gente está falando de Eduardo Bolsonaro, que é um deputado com mandato, com gabinete, com funcionários na Câmara, então precisa ser mais fácil essa notificação mesmo. Leilani? Fala, muito obrigada a vocês dois aí. A gente tá aqui. A verdade é que ninguém sabe muito bem o que vai acontecer, né? Eles estão tentando diferentes fórmulas para conseguir o principal intuito, que é que os dois tenham conhecimento dessa decisão da justiça, sejam notificados, para que o processo possa continuar. Esse é um fato. Esse é o Paulo Figueiredo. Temos Paulo Figueiredo aqui, É. em tela grande, que é para ninguém esquecer. Quem é ele? No caso, ele é um dos acusados no núcleo da desinformação. Teria espalhado fake news sobre os generais, não sei se vocês lembram dessa discussão, sobre os generais que eles chamam de melancia, que eram verdes por fora, e vermelho por dentro, com várias mensagens de WhatsApp e exortação também em vídeos na internet, para que os comandantes, o Freire Gomes, tal, tomassem uma atitude em relação à pressão popular pelo golpe, etc. Bom, a gente vai seguir acompanhando o desenrolar dessas decisões do ministro Alexandre de Moraes e ver quando e como ele vai conseguir esse contato, essa notificação, tanto do Paulo Figueiredo quanto de Eduardo Bolsonaro. Vamos falar de Tarcísio de Freitas, porque o governador de São Paulo... Meus amigos, acompanhamos aí a galerinha militante da Globo, estão tentando aí triturar reputações aí da direita, de todo mundo, e agora o foco é Eduardo Bolsonaro. O foco agora da Globo é Eduardo Bolsonaro. Também vimos aí como o modus operandi deles, a união do Consórcio Comunista do Brasil, que eu venho falando aqui há algum tempo, Consórcio Comunista do Brasil reunido aí com a Rede Globo, STF e desgoverno Lula. Essa é a união para triturar todos os possíveis adversários políticos e criar ali aparentemente democracia. A maior mentira que pode estar acontecendo é essa aparente democracia. Vimos também aí eles desesperados porque não pode notificar o Eduardo Bolsonaro e nem o jornalista Paulo Figueiredo. Eles não podem ser notificados, eles estão em outro país e esse outro país eles não reconhecem tudo que está acontecendo no Brasil de forma legal. É uma perseguição política, é esse o entendimento dos Estados Unidos e vai continuar sendo o entendimento dos Estados Unidos e do mundo. O STF, a justiça lá da Itália já reconheceu que a deputada Carla Zambelli está sendo uma perseguida política, política. A própria Polícia Federal aqui do Brasil reconheceu que a Carla Zambelli não tem nada a ver com que ela foi julgada e condenada, não tem nada a ver. Então, tudo que está acontecendo, muito breve, vai cair por terra tudo que está acontecendo nessa perseguição. Galera, eu queria fazer um pedido para você que está assistindo esse vídeo até esse momento. Deixa aqui o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, deixe o seu comentário aqui embaixo, é muito importante seu comentário, beleza? Para você continuar fortalecendo esse canal de direito.